havia de estar. Paz de todos os lugares, mais bonito inspirador, é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. Melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde há esperança, traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. É aos pés do Salvador. É ali onde há esperança, traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Irmãos amados, uma boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos nesta noite. Que Deus abençoe as famílias reunidas neste dia, os nossos irmãos que já estão conosco. Agradecemos a participação da Vanusa. Muito obrigado, Deus abençoe, Vanusa. Abençoa também, pedimos a Deus que abençoe a Marinalva, que está conosco, Marlene Souza Cruz, Deise Camargo e o nosso irmão Hélio Santiago, Robinho. Muito obrigado, Cláudia Gonçalves Souto, Viviane,
Muito obrigado, querida. Deus abençoe você, sua família reunida, também ao Joacir. Muito obrigado pela participação da Letícia conosco, Celina, Dona Ruth, muito obrigado. Letícia também está conosco. Agradecemos a participação desses irmãos que participam nesta noite da nossa live. Também ao presbítero Rogério, que está assistindo, muito obrigado, e a sua família. Ao Walter Santos, tá? Irmã Ruth, Deus abençoe a senhora, viu? Que a gente tenha uma live que seja muito abençoadora para a sua vida. Minha esposa também está participando e assistindo aqui. Nós agradecemos a participação de todos esses irmãos conosco. Nós estaremos orando agora para a leitura do texto, para a nossa reflexão, nossa devocional de hoje. Vamos orar. Senhor, louvamos e bendizemos e glorificamos o Teu nome, porque Tu és um Deus santo, Tu és um Deus altíssimo, um Deus grande e temível, um Deus que está acima de todos os deuses dos homens, um Deus incomparável, imensurável, inigualável. Senhor, nós Te louvamos, Senhor. Nós Te adoramos, nós exaltamos e glorificamos o Teu nome. Neste momento em que temos este contato com os nossos irmãos através desta conexão, obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos nossos irmãos, cada família reunida, nossos amigos, familiares, colegas de trabalho. Muito obrigado, Senhor, por essas bênçãos. Te agradecemos, ó Deus, por esse momento em que vamos ler a Tua palavra. Pedimos o discernimento, a orientação e a iluminação do Teu Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos fazer a leitura hoje na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Nós vamos ler apenas o versículo 22 deste capítulo 6. Romanos 6, 22, diz assim: Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe neste momento através desse texto, aplicando-o aos nossos corações. Irmãos, nós estamos no capítulo 6 e o tema do capítulo 6 é a graça de Deus. Então, dentro desse contexto da graça de Deus, nós estaremos então abordando o versículo 22, dentro desse contexto que fala sobre a graça de Deus. O texto começa lá no versículo 1, dizendo: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Então, já começa com essa pergunta, e aí abre esse capítulo que vai ser desenvolvido ao longo de todos esses versículos aí até o versículo 23, mas nós vamos nos deter no versículo 22. Irmãos, a graça de Deus é uma dádiva sem a qual nenhum ser humano pode ir a Cristo. Nenhum ser humano tem condição de chegar a Cristo a não ser pela graça de Deus. Em João 6,44a, a primeira parte do versículo 44, está escrito assim: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. É o próprio Jesus que está fazendo esta afirmação. E é isso que nós chamamos de monergismo. Essa é uma palavra que vem do idioma grego e significa trabalhar sozinho. Monergismo, trabalhar sozinho. O contrário disso
chama-se sinergismo, ou seja, trabalhar com a ajuda de alguém, tá? E é isso que a palavra de Deus não aceita. O monergismo significa que a salvação vem de Deus e unicamente de Deus, sem ajuda de absolutamente ninguém. Ou seja, não há nada que possamos fazer para ajudar a Deus na nossa salvação. Ele trabalha sozinho. É isso que nós chamamos de monergismo, tá? A palavra que é do idioma grego significa isso, trabalhar sozinho. Tá? E na salvação Deus trabalha sozinho, não tem a nossa ajuda. Não poderia ter, isso não teria o menor sentido. Na nossa devocional de hoje, nós queremos falar sobre a graça de Deus, sem a qual o homem está completamente perdido. Então, características da graça de Deus é o nosso tema de hoje. E que característica nós temos na graça de Deus? Que características, né? Nós temos 5 passos importantes nesse versículo e nós vamos ver esses passos sem nos alongarmos naturalmente, tá? E nós vamos ver então o que é que esse texto que nós lemos, o versículo 22, nos ensina. Vamos ler de novo, ele diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Portanto, nós temos aqui 5 características. A primeira delas é a urgência da graça de Deus. O texto começa dizendo assim: agora, porém, tá? Então, agora, porém. Então, a urgência da graça de Deus é agora, é nesse momento. Nós temos urgência da graça de Deus. Sem a graça de Deus, nada pode ser feito na nossa vida para o nosso bem, para a salvação que nós recebemos gratuitamente do Senhor. É uma dádiva de Deus, a palavra graça significa isso, tá? Graça é dádiva de Deus, tá? É derivada de uma palavra grega que tem esse significado, tá? Então, para isso nós precisamos ter urgência. Então, a primeira característica da graça de Deus é a urgência da graça, tá? Agora, porém. A segunda característica é a eficácia da graça. E o texto vai dizer assim, a segunda parte do versículo 22 diz assim: libertados do pecado. Então, a eficácia da graça significa que ela tem uma eficácia de 100%. Nós somos totalmente libertados do pecado. Observe o versículo 14 desse mesmo capítulo 6, o que ele diz. Ele diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, é a graça de Deus que faz com que o pecado não tenha mais domínio sobre nós. Nós que éramos antes escravos do pecado, agora temos um novo Senhor, que é Jesus Cristo. Somos escravos de Cristo, porque o nome servos, né? Ou doulos no idioma grego significa escravo. Então, nós éramos escravos do pecado, agora somos escravos de Cristo, porque o nome servos, que vai aparecer aí no próprio versículo, significa escravo. Foi traduzido como servo, mas o nome dele no grego é exatamente esse, escravo. Nós somos escravos de Cristo. Cristo é o nosso novo Senhor. Nós que éramos escravos do pecado. Então agora, através da eficácia da graça, e ela é 100% eficaz, nós somos totalmente libertados do pecado.
Ou seja, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Ele até nos assedia, mas não tem mais domínio sobre nós. Então, essa é a segunda característica da graça de Deus. A terceira característica da graça de Deus é o resultado da graça. Então, nós temos aqui, na terceira parte do versículo 22, a seguinte expressão. A frase diz assim: transformados em servos de Deus. Então, o nome servos, que aparece aí nesse texto, na língua grega, é escravo. É isso que está escrito lá na língua grega. Na tradução, traduziram como servo, tá? Mas o nome correto é escravo de Deus. Transformados em servos de Deus ou escravos de Deus. Deus agora é o nosso único Senhor. Jesus agora é o Senhor da nossa vida. É aquele que tem domínio sobre a nossa vida. Tá? Então nós somos dependentes, totalmente dependentes dele. O resultado da graça de Deus em nós é que nós somos transformados. O primeiro fato importante aí é que nós somos totalmente transformados. E a palavra transformados que aparece aí significa metamorfose. Nós somos transformados em outra pessoa. Nós somos agora uma nova criatura, tá? E agora somos transformados em servos de Deus ou escravos de Deus. Portanto, a terceira característica da graça de Deus é o resultado da graça. O resultado qual é? Transformados em servos de Deus. Duas questões aqui. A primeira é que somos transformados, há uma metamorfose na nossa vida, uma total transformação, e nós somos agora dependentes de Deus, servos de Deus. Tá? A melhor coisa que podemos fazer nesta vida é nos transformarmos em servos de Deus. Tá? A quarta lição que nós temos nesse texto, versículo 22, a quarta parte do texto, vai nos ensinar uma outra lição fundamental. E diz aqui o texto: tendes o vosso fruto para a santificação. Tendes o vosso fruto para a santificação. O que é que nós aprendemos aqui? A exigência da graça. Essa é a quarta característica que nós temos nesse texto. A exigência da graça. E qual é a exigência da graça? É que nós nos santifiquemos para o Senhor. É que nós sejamos santos. Tá? Lá em Hebreus 12:14 diz: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, santificação é a exigência da graça de Deus. Depois da salvação, o único caminho que temos a percorrer é o caminho da santificação. Jesus nos transforma, ele entra na nossa vida, no nosso coração, nos transforma em seus servos, ele agora é o nosso Senhor, e a partir da salvação, o caminho que nós temos a percorrer agora é o caminho da santificação. Por isso, a exigência da graça é essa, a santificação. Ele diz: tendes o vosso fruto para a santificação. Ou seja, devemos frutificar para a santificação. E, finalmente, irmãos, nós temos, por último, a finalidade da graça. E o texto, mais uma vez, vai nos ensinar essa lição, extraordinária. E qual é a finalidade da graça? E diz aqui o texto, finalzinho do versículo 22, e por fim a vida eterna. Ou seja, todo esse trabalho que nós temos aí no versículo 22, que começa com a urgência da graça, tá? Passa pelo caminho da eficácia da graça, pelo resultado da graça, pela exigência da graça, ele tem como finalidade a vida eterna e, por fim, a vida eterna.
Por isso, a necessidade de nós valorizarmos sobremaneira a doutrina da graça, a graça de Deus, que é essa dádiva de Deus para os seus filhos, através da qual nós chegamos, alcançamos a salvação, Deus nos alcança com a sua graça, nós somos salvos em Cristo para viver todas essas etapas que estão aí no versículo 22, que nós lemos hoje e que nós fizemos hoje, através do qual fizemos hoje a nossa meditação, a nossa devocional de hoje. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos sempre depender desta maravilhosa graça de Jesus. Jesus mesmo é a graça de Deus para a nossa vida. Ele é a maior dádiva de Deus para a nossa vida, o próprio Jesus. Ele é a graça de Deus, a nossa salvação. Por isso, Deus os abençoe abundantemente, abençoe-nos também nesse momento, que nós possamos valorizar sobremaneira a doutrina da graça, a graça de Deus. Leia pausadamente esse capítulo cujo teor fala da graça de Deus, e beba essa palavra, né, tão gostosa, essa palavra que edifica, que santifica, que liberta do domínio do pecado. Então, para a nossa edificação, para a edificação dos irmãos, leia, né, esse capítulo 6, que é pequeno, tem 23 versículos, muito interessante, né, muito oportuno para a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, nós queremos agradecer a Deus hoje por mais um dia, 24/7/2020, né? Agradecer as bênçãos desse dia, as bênçãos gerais, né, que nós recebemos a cada dia, mais um dia de vida acrescentado à nossa existência, e nós vamos orar pelos pedidos que nós temos feito e orado todos os dias, né? Nossas igrejas, pastores, enfermos, os segmentos da nossa igreja, que começam com as crianças, chegando até os idosos, passando por todos os segmentos, tá? Orar por essa pandemia, as nossas autoridades, orar pela Jaqueline, pela sua gravidez, pelo Diego, tá? Pela vida desse casal. Nós estaremos, então, pedindo a Deus por essas questões tão importantes. Também pela segurança dos nossos bairros, nosso retorno a nosso trabalho presencial no primeiro domingo, e pelo diácono Hermir, tá? Que também está hospitalizado. Nós vamos fazer a nossa oração nesse momento, encerrando essa nossa atividade de hoje, a nossa devocional de hoje. Oremos. Senhor, louvamos o teu nome, te bendizemos, agradecidos, ó Deus, por mais essa oportunidade que nos dás de buscarmos na tua palavra a orientação que necessitamos para a nossa edificação, para o alimento da nossa alma, esse alimento indispensável, sem o qual não sobrevivemos, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor, das famílias de nossa igreja, de todos os segmentos de nossa igreja, os pastores de nosso presbitério. Também pedimos, ó Deus, pelos nossos amigos, os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho que têm participado conosco. Nós rogamos as tuas bênçãos sobre a vida desses nobres colegas de trabalho que têm acompanhado a nossa live. Ó Deus, abençoando suas vidas, abençoando seus familiares, ó Deus, recuperando-os para a glória do teu nome. Também pedimos, ó Deus, que tu tenhas misericórdia da Jaqueline, abençoando a sua gravidez, abençoando ao Diego, Senhor, misericórdia deste lar e dessas vidas. Também pedimos pela nossa nação, Senhor, pedimos que tu retires de sobre nós este juízo, afaste, ó Deus, de sobre nós esta pandemia. Tem misericórdia, Senhor, tu podes fazer isso. Por isso nós clamamos a ti.
ó Deus. Liberta-nos, Senhor, desta pandemia que nos assola, que assola o povo brasileiro e as nações do mundo. Amém. Misericórdia, Senhor, do nosso povo, da tua igreja, da Igreja Evangélica Brasileira, Senhor. Amém. Também pedimos pelos familiares da Cristina, lá de Teresópolis, ó Deus, tem misericórdia de todos os seus familiares que estão acometidos com esta doença, misericórdia de cada um deles. Pedimos ainda, Senhor, que tu venhas abençoar ao Hermir, ó Deus, toma nas tuas mãos a vida do Hermir, liberta-o, Senhor, também deste momento difícil pelo qual está passando, abençoa-o, Senhor, para que ele possa estar completamente recuperado. Pedimos, ó Deus, pela vida de todos os enfermos, Senhor, dos demais enfermos, rogamos as tuas bênçãos sobre eles. Pedimos, ó Deus, que tu nos dirijas, Senhor, nas nossas atividades, ó Deus, do lar, do trabalho, abençoando-nos, ó Deus, em todas as nossas necessidades. Pai de amor, tem misericórdia de nós, recebe, Senhor, a nossa gratidão por esse dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós queremos agradecer a participação dos nossos irmãos que estiveram conosco no dia de hoje, todos que já foram citados, a Margarete Samarelli, que está participando. Uma boa noite para a Margarete, para a Leila, Rangel Lucas. Muito obrigado por todas essas pessoas que nós já citamos aí e que estão conosco e que participaram conosco. A irmã Ruth também participando conosco. Muito obrigado. Nós ficamos muito contentes com a participação da irmã Ruth Antônia, nossa irmãzinha. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida e todos os irmãos que participaram conosco neste dia ou nesta noite. Deus os abençoe abundantemente e se amanhã o Senhor assim nos permitir, temos uma nova live às 20 horas. Que Deus os abençoe. Amém.